Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo do canal Mente Teológica. No vídeo de hoje nós vamos estar falando aí sobre a história da Bíblia Sagrada. Este vídeo aí vai ter duas partes, né? Nós vamos fazer ele num compilado de parte 1 e parte 2, para que a gente possa estar trazendo aí de uma forma mais completa, né? O assunto aí da formação, né? De que forma que nós chegamos à Bíblia Sagrada do jeito que ela é hoje, do modelo, né? Que ela é hoje. Então, nós vamos estudar a história da Bíblia Sagrada, parte 1 e 2. Nessa primeira parte, eu vou estar falando aí dos primeiros escritos da Bíblia Sagrada, qual era o material utilizado aí nos primeiros escritos da Bíblia Sagrada, qual foi o percorrer da história, né? Como que surgiu o Antigo e o Novo Testamento. E na parte 2 do vídeo, nós vamos estar aí, então, falando aí sobre o canon da Bíblia Sagrada, como que nós chegamos aí ao canon de 66 livros, tá? Então, você que gosta aí desse tipo de conteúdo, eu peço que você deixe o seu like, compartilhe, tá bom? Deixe o seu comentário aí, a sua dúvida ou a sua sugestão, fique à vontade para comentar, compartilhar e curtir o nosso canal, tá bom? Então vamos ao primeiro assunto aí, então, do nosso vídeo de hoje, que é a história da Bíblia. A Bíblia, antigamente, lá nos seus primeiros escritos, né? Os primeiros escritos aí registrados na Bíblia Sagrada são os 5 primeiros livros, né? Que nós temos aí, que é chamado de Pentateuco, né? Moisés foi o seu autor e nessa época Moisés utilizava aí um material para escrever a Bíblia Sagrada, que era chamada de papiro, né? Este material, papiro, ele vem de uma planta egípcia com o mesmo nome, né? Papiro, essa planta, ela era extraída e dela era feita um material aí, um papel, né? Para que se pudesse se escrever. Os egípcios usaram, né? Por muito tempo esse material para escrever aí a sua forma de comunicação escrita. Por que os egípcios usavam este material chamado papiro para escrever? Porque antes deles, os primeiros a inventarem a comunicação escrita, né, os primeiros a criarem a escrita, foi lá na região da Mesopotâmia, né, o povo babilônico foi o primeiro povo aí a criar a comunicação escrita. Eles faziam, cunhavam, né, na argila, no barro, né, após o preparo que se tinha de fazer para se deixar o barro firme o suficiente, nem tão firme e nem tão mole, para que se pudesse cunhar naquele barro com uma pequena vara de bambu que era cortada a sua ponta e feita uma forma de estilete ali, uma ponta aguda, né, para poder se cunhar no barro. Então eles inventaram a escrita e a partir de então vem se difundindo no mundo. O Egito não tinha esse material, né, dessa argila, desse barro, para poder fazer essa escrita como os babilônicos, né, como lá na Mesopotâmia. Então, eles criaram o seu próprio material de escrita aí através do papiro. E daí, então, surgiram os primeiros escritos bíblicos, né, que foram feitos no papiro aí, no decorrer da história, né? Moisés utilizava papiro e muitos, né, dos profetas aí utilizaram o papiro. Só foi mudar para outro material chamado pergaminho já na época do Império Grego, né, grego-romano. Então, diz a história que o rei de Pérgamo, né, o rei de Pérgamo teve um desentendimento com o faraó do Egito, e então o Egito cortou o fornecimento de papiro para Pérgamo, fazendo com que então os estudiosos, né, desenvolvesse aí a nação de Pérgamo desenvolvesse então um material de pele de animal, né, o couro, né, um material de pele, um couro curtido para poder escrever no couro também. Então a escrita passou da argila, passou para o papiro, um papel feito de uma planta,
e do papiro passou para a pele de animais, então o couro curtido, né? Onde se escreveu ali a partir daquele momento em que se foi cortado o fornecimento de materiais de papiro para se escrever em Pérgamo. Em homenagem, né, à cidade, então, se deu o nome de pergaminho para esse material utilizado aí também para a escritura. E a Bíblia Sagrada, claro, acompanhou essa evolução, né, dos materiais utilizados na escrita e também começou a ser escrita em pergaminhos também, que era o papiro. Ele é um rolo menor, né, um material mais frágil, mais fino, e o pergaminho é um rolo maior, né, mais grosso, mais resistente, principalmente também ao tempo, né, por causa de ser um couro curtido, né, pele de animais. Então, esse é o relato aí da forma com que a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita aí nesses dois materiais, aí, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E isso é muito importante, nós temos esse entendimento que a Bíblia ela não chegou, ela não começou sendo este livro, né, de capa preta aí. Hoje a Bíblia já tem várias capas, né, coloridas e tudo mais, muitas evoluções houve, mas este livro aí, como nós conhecemos hoje, teve toda uma evolução para que ela chegasse como nós conhecemos. Então, o Antigo Testamento ele foi escrito em 3 línguas, né? Aramaico, hebraico e posteriormente ele foi traduzido também para o grego. E o Novo Testamento ali é totalmente em grego, tá? Então existem essas duas diferenças aí para nós chegarmos aí no compilado em que nós conhecemos hoje dos livros. Foi necessário aí muito tempo se passar. No início, né, o Antigo Testamento, a Torá, eles foram divididos aí em 3 seções: a lei, os profetas e a escritura. Então, na lei ficavam ali os 5 livros escritos por Moisés, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Na seção dos profetas ficavam Isaías, Jeremias, Ezequiel, os 12 profetas menores, Josué, Juízes, 1 Samuel e 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. E nos livros, e na seção chamada de Escritura, então ficavam os livros poéticos, né? Salmos, Provérbios, Jó, Ester, Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Daniel, Esdras, Neemias, 1º e 2º Crônicas. Então era assim que era dividido o Antigo Testamento na sua no tempo dos profetas, no tempo dos primeiros dos irmãos judeus, né? Lá da época dos judeus, dos estudiosos, dos rabinos, naquela época eles dividiram aí a Bíblia nessas 3 seções para poder ser estudadas. É por isso que Jesus faz muita referência, principalmente no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Jesus várias vezes vai usar algumas falas e em uma dessas falas e nessas falas ele vai dizer assim: olha, na lei e nos profetas estava escrito assim, na escritura está escrito assim. Então Jesus faz referência a essas 3 divisões que foram feitas pelo povo judeu, porque realmente era assim que era tratado, era assim que era feito e se tinha o conhecimento na época, tá? Então, é muito interessante nós vermos aí essa evolução, né, da Bíblia Sagrada. Nós também vamos ver 200 ou 300 anos antes de Cristo, nós vamos ver aí que surge então a Septuaginta, né, que é um conjunto, é uma tradução, né, da Bíblia, da Torá, da Bíblia hebraica para o grego, né? Então 70 homens traduziram a Bíblia hebraica para o grego, né, para que se tivesse um melhor entendimento. Inclusive nos dias aí de Jesus, nos dias dos apóstolos, se utilizava a Septuaginta aí nas sinagogas e nos lugares onde se reuniam para aprender mais sobre a palavra de Deus, porque era o acesso à Bíblia Sagrada, era o acesso em que eles tinham na época. Então a Septuaginta aí foi muito importante, porque através dessa tradução para o grego, né, através da tradução hebraica para o grego, houve então
a condição de ser traduzidas aí para outras línguas, né? Então foi muito importante essa primeira tradução aí do Antigo Testamento, chamado de Septuaginta, para que chegássemos aí nos dias em que nós temos hoje. Depois que isso foi traduzido, também houve tradução para a copta, que é a língua egípcia, para o etíope, para a siríaca, que é a língua norte, falada ao norte da Palestina, e para o latim. Do latim também aconteceu uma transformação muito importante, porque do latim é que veio a tradução aí para a maioria do mundo, né? Mas também para nós aqui, os brasileiros e da América do Sul. Durante este período aí entre Antigo e Novo Testamento, todas essas traduções, elas eram feitas de modo manual. Então eram feitos cópias, existiam os copistas, né? Lá se você procurar hoje ainda lá em Israel, lá no meio, no povo judeu, ainda existe os copistas que trabalham, era uma profissão. E lá em Israel ainda existe os copistas que se utilizam ainda dessa profissão para escrever a Bíblia Sagrada. Então tudo era feito à mão, não tinha uma impressora, não tinha algo que imprimisse tudo isso, era um material todo produzido à mão, e aos poucos eles foram aí cada vez mais compilando, né, ajustando e melhorando, colocando em partes cada vez menores, até chegarmos aí nos livros bíblicos, né, na Bíblia em forma de livro, como nós conhecemos nos nossos dias. Mas todas essas cópias aí do Antigo Testamento, a Septuaginta, as traduções, todas as cópias para o grego, tudo isso até a chegada aí, até o ano de 1440, tudo isso era feito à mão. Primeiro começou lá com os escribas, né, da época do povo judeu, e depois a Igreja Católica também, existiam uns monges, né, que eram os copistas que ficavam dentro dos monastérios e copiavam à mão a Bíblia Sagrada, tá? No próximo vídeo nós vamos estar falando melhor sobre isso e como foi feita o canon da Bíblia Sagrada do Antigo e do Novo Testamento, como se chegou aí a esse compilado aí que nós temos hoje. Lembrando também que a Bíblia Sagrada é completamente inspirada por Deus, tá? No vídeo próximo nós vamos falar sobre isso, que a Bíblia Sagrada ela é completamente inspirada por Deus ao longo da história. Para se ter uma ideia, levou-se no total de 1.600 anos para se escrever a Bíblia Sagrada. Em 40 homens diferentes escreveram a Bíblia Sagrada em épocas diferentes, em tempos diferentes, em momentos diferentes, e mesmo assim a Bíblia ela se completa, ela concorda entre si e segue uma narrativa totalmente inspirada por Deus e que tem um entendimento e uma concordância entre si. Isso é algo muito poderoso, porque somente Deus para inspirar as pessoas aí ao longo de 1.600 anos, escrevendo de épocas diferentes, com situações diferentes, de pessoas que não se conheceram aí a tempo e fora de tempo, pessoas atemporais, pessoas... Imagina você ter aí um autor de 5 livros, né, um escritor dos primeiros 5 livros, que era Moisés, e depois você ter lá o profeta Isaías, você ter lá Malaquias, você ter Mateus, você ter Paulo. Quantos anos depois esses homens surgiram e escreveram a Bíblia Sagrada também, e ela concorda, né, entre si. Uma questão muito importante, até uma curiosidade, né, que nós temos da Bíblia, é que antes dela ser escrita, né, antes de ter os primeiros escritos lá por Moisés, a Bíblia ela era passada de pai para filho, ela passada de forma oral. Os ensinamentos de Deus, os ensinamentos deixados por Deus, eram passados de forma oral, era contada a tradição passada de pai para filho. Inclusive hoje ainda, lá no meio do povo judeu, ainda existe essa tradição oral que se passa todo o ensinamento, não só escrito, mas oral também, tá? Então isso é muito importante para nós sabermos. Então após as traduções aí, veio para o latim, e um homem chamado Jerônimo aí, então passou cerca de 20 anos lá vivendo com rabinos lá em Israel, na Palestina, e durante esses 20 anos ele aprendeu aí
a língua hebraica, né, o idioma hebraico e o idioma grego também, e ele conseguiu traduzir isso para o latim, e a tradução, né, de Jerônimo ficou conhecida como Vulgata, né? Por que essa palavra Vulgata? Porque a linguagem mais do povão, o latim que vinha traduzido antes, né, era uma linguagem mais nobre, né, mais para acesso aí de reis, de governantes, da elite, né, da sociedade, que por muito tempo a Bíblia Sagrada, os escritos, eles não tinham acesso ao povo, né? Depois aí do Império Romano, do Império Grego, somente a elite da sociedade tinha acesso à leitura e à Bíblia Sagrada. Então, para se ter uma ideia de como funcionavam as coisas. Então, quando o Jerônimo vai traduzir a Bíblia para o latim, ele traduz e a versão dele fica conhecida como Vulgata. Essa tradução aí, esse nome, né, Vulgata, porque é a tradução mais simples, para que as pessoas mais simples possam pudessem compreender. Então, a partir dessa tradução do latim Vulgata, se difundiu com mais facilidade ainda a Bíblia Sagrada, tá? O que ajudou muito, né, na difusão aí e nas traduções da Bíblia Sagrada também foi um homem chamado Johann Gutenberg. Em 1440, esse homem aí, ele conseguiu criar a chamada prensa de Gutenberg, a primeira impressora do mundo. Então, este homem aí criou essa impressora e o primeiro livro que Johann Gutenberg publicou na sua impressora, lá na Alemanha, foi a primeira edição da Bíblia Sagrada impressa. Então, a Bíblia Sagrada foi o primeiro livro publicado no mundo inteiro pelo primeiro comunicador, né, da imprensa e a primeira impressora, a primeira prensa da história, aí publicou então a Bíblia Sagrada. Ele revolucionou a história da comunicação no mundo e com isso também difundiu a palavra de Deus. Então a Bíblia aí ela foi traduzida para muitas línguas, tá? Antes de 1500 ela foi traduzida em até 6 línguas. Depois de 1500 aí houve um boom, né, na impressão e na tradução da Bíblia Sagrada, e ela foi traduzida para o espanhol, dinamarquês, inglês, sueco, húngaro, islandês, polonês, finlandês e muitos outros. Então é muito interessante que a Bíblia se tornou de fácil acesso a partir da criação da imprensa, né? A partir da criação do meio de comunicação impresso, né? Onde surgiram aí jornais e tudo mais, mas a Bíblia Sagrada foi o primeiro livro a ser difundido no mundo através da imprensa. Então é muito interessante, né? Esse relato. Eu quero deixar aqui essa primeira parte aí da história da Bíblia para você e quero que você curta esse vídeo também, deixe seu comentário, deixe aí o seu like, se inscreva no nosso canal se você gosta desse tipo de conteúdo bíblico sobre a história, sobre o decorrer aí da Bíblia Sagrada, aquilo que ela tem para nossas vidas e o quanto que ela influencia na sociedade, no mundo inteiro, né, desde a sua existência. A palavra de Deus ela vem aí trazendo tudo à existência, tudo só existe por causa da palavra de Deus, tá bom? Então esse é o nosso primeiro vídeo e eu te aguardo aí para a segunda parte